nesta manhã, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você pega a sua Bíblia para você acompanhar aí onde você está, sentadinho no seu sofá, ou ali na cama, né? Hoje é domingo, às vezes as pessoas ficam um pouquinho mais na cama. Então o importante é você acompanhar a leitura que será feita e a ministração em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz de Cristo, irmãos. Bom dia. Só o Anderson está acordado, né? Queridos, alegria estar com vocês novamente. Como o pastor Francisco disse, o irmão Rafa está trazendo para nós um estudo em Gênesis. Ele iniciou um estudo desde Gênesis, trazendo as explicações corretas, fazendo hermenêutica dentro dos textos. E porém ele foi viajar, né? Então estou eu aqui de novo para substituí-lo. Vamos lá tentar falar alguma coisa da parte de Deus para os irmãos. Aleluia. Brincadeiras à parte, irmãos, eu peço que os irmãos abram lá em João 14, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. Obrigado, pastor, Deus abençoe. Versículo de número 12, por gentileza. Perdão? João 14, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 12. Isso. Todos acharam, irmãos? Passagem bem conhecida também. A minha versão é assim, ó: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, este também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Amém? Não sei se a versão dos irmãos é um pouquinho diferente. Queridos, para a gente iniciar aqui, como eu costumo sempre dizer, a escola bíblica, ela tem que ser participativa, né? Não que tem que ser, mas ela pode ser, né? Melhor dizendo, participativa. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma colocação, quiser acrescentar alguma coisa, por favor, queridos, pode ficar à vontade, tá? Não fique com dúvida, não fique tímido. Se lembrar de alguma coisa, irmão, gostaria de complementar isso que o irmão está falando, tal versículo, tal experiência de vida me traz a entender isso. Por favor, irmão, compartilhe com a gente, tá? Não fique tímido, não. Não saia daqui com dúvida. À medida que nós conseguimos tirar alguma dúvida, vai ser de bênção, tá bom? Então, por favor, participe da aula, fique à vontade. Não se sinta acanhado, por gentileza. Então, é gostoso quando a aula é bem dinâmica, né? Porque todo mundo acrescenta e a gente compartilha experiências e fica mais rica a aula. Então, eu gosto dessa participação. Ô, Gil, se você conseguir, encosta só um pouquinho a porta, por favor, só pro o barulho não atrapalhar a gente aqui, por favor. Portinha de vidro. E dá uma ligadinha também num dos ventiladores, Gil, por gentileza, para dar uma circulada no ar. Eu esqueci de ligar. Irmãos, o que eu quero trazer aqui para os irmãos, a meditação, tentar trazer uma da parte de Deus, é para a gente pensar um pouquinho nesse contexto atual e do antigo, em que Jesus traz uma rica explicação dessa daqui. Ele deixou não sei se bem uma promessa, se podemos colocar assim, né, em cima desse versículo que nós lemos, mas algo da... Ô, Gil, aí você ligou um furacão aqui, Gil, torna. Só diminui só um pouquinho, por favor. Brincadeira, Gil, obrigado, tá ótimo. Irmãos, eu não sei se bem uma promessa, se nós podemos dizer como uma promessa, né, que Jesus colocou aqui nesse versículo, mas Jesus, ele estava ensinando
alguns ali que estavam reunidos. Gil, eu acho que esse microfone não está saindo som. Qualquer coisa, compartilha esse do pastor. Eu coloquei pilha nele, mas eu não sei por que ele não ligou lá em cima. Eu liguei ele. Se alguém quiser falar alguma coisa, irmão, só peço que pegue o microfone aqui, por gentileza, só para poder sair na live também, tá? Então Jesus estava ensinando alguns dos seus discípulos e aqueles que reuniam em multidões acerca que Jesus ia passando, né? Sempre arrastava multidões. E Jesus ele está explicando essa forma lá em João, está relatando acerca dos milagres que ele estava fazendo, das obras que ele estava realizando e da sua peregrinação. Então ele entra nesse versículo que nós acabamos de ler, ele vai falar que aqueles que creem nele iriam fazer obras muito maiores do que ele já estava fazendo. Irmãos, isso aqui é muito interessante, esse versículo, mas muito interessante. Porque se nós olharmos para Jesus e vemos a trajetória de Jesus relatadas em seus evangelhos, a gente vê Jesus fazendo tantas obras, irmãos, tanta coisa, ele fez tanta coisa, que talvez aos nossos olhos mortais, quando a gente lê tal passagem, nos pareça ser algo impossível de acreditar. Felipe, mas como assim não acreditar em algo que Jesus disse? Irmãos, aos nossos olhos carnais, em nossas condutas de vidas naturais, talvez nós olharmos para um versículo como esse e falar: Jesus, como que eu vou fazer algo dessa magnitude que o Senhor está propondo? É interessante, irmãos, que muitos colocam isso que Jesus está nos prometendo, ele está dando a certeza de que nós faríamos, ou seja, aqueles que criam em Jesus. É importante a gente pensar que até então não havia o cenário de igreja, né? Ainda quando Jesus faz essa promessa, não tinha igreja implementada. Mas de fato isso daqui serve e é aplicado totalmente para a igreja, né? Uma promessa totalmente feita à igreja, algo que Jesus deu como uma certeza que se refletiria em nós. E muitos colocam essa questão como somente os milagres miraculosos que Jesus fez, né? Obras miraculosas, melhor dizendo. E se esquece de uma obra redentora magnífica que Jesus fez. Então, na verdade, é um atributo, né, de questões em que Jesus está falando que nós iríamos fazer. Irmãos, e às vezes nós olhamos para os milagres em que Jesus realizou. Jesus ele ressuscitou morto, né? Jesus levantou o defunto, trouxe de volta a vida, fez cego ver, coxo andar. E às vezes a gente olha e fala: Jesus, como nós vamos fazer umas coisas dessas maiores que o Senhor fez? Como que vou lidar com o auge de uma coisa que parece ser já tão impossível e ainda fazer maiores que isso? Queridos, é uma realidade que, se tomada posse, ela é aplicada. Nós vamos tentar ver isso aqui mediante a Bíblia. É uma realidade que está sendo aplicada, vem sendo aplicada, foi aplicada e vai ser aplicada até os dias em que Jesus virá buscar a sua igreja. Isso é algo que nós temos que ter com uma real expectativa, irmãos. E jamais pode cair em descrédito ou desuso disso. Jamais a igreja de Cristo ela pode abrir mão de algo como esse versículo aqui. Obras maiores. Nós temos que fazer obras maiores que o nosso Jesus fez. E dentro desse contexto de maior, se a gente for analisar os versículos, né? Se a gente for pegar os termos gregos, eu não sou professor de grego, mas tem lá, porque isso aqui foi escrito em grego, né? O Novo Testamento foi todo escrito em grego, eu acredito que a maioria já sabe. E aqueles que não sabem, aqueles que já sabem, vamos relembrar, que os não sabem, vamos aprender. Então nós sabemos que o Novo Testamento, em quase sua totalidade, foi escrito em grego, né? Que era a língua corrente naqueles dias, né? O Antigo Testamento, apesar de ele ter sido escrito em maioria em hebraico, também tem algum respingo em aramaico, como também o Novo Testamento tem algum respingo em aramaico, mas sobretudo a maior parte dele foi escrito em grego. Então se a gente for analisar os pormenores ali, fazemos a hermenêutica, a exegese desse versículo em si, a gente vai ver que a palavra que significa ali essa obra em que Jesus fez, e se a gente pegar os termos mesmo traduzidos, né? Por exemplo aqui, ó, o vocábulo de obras, né, é ergon, que significa de fato trabalho, né? Essas obras que Jesus fazia, a gente aplicar mesmo o contexto original,
trazer no sentido, vai trazer o sentido do trabalho. Irmãos, quanto trabalho Jesus fez. Porque a gente tem a tendência de pensar só nos milagres. Mas quanto trabalho Jesus fez? Quando Jesus desponta no cenário Pastor, caiu os seus papéis. No auge dos seus 30 anos de idade, Jesus tinha 30 anos de idade quando ele começa o seu ministério. E quando Jesus começa o seu ministério, que ele vai lá para o deserto, né? Que ele passa lá os seus 40 dias lá no deserto, passando fome, em jejum, buscando a presença de Deus, porque nós sabemos que Jesus, apesar de ele ser Deus, ele também era homem. Então ele deixou muito dos ensinamentos do que nós deveríamos fazer, ele fez, para que a gente pudesse fazer, saber como fazer. Então Jesus ele vai para o deserto, ele fica ali em consagração, se preparando para o ministério que ele haveria de cumprir. E Jesus ali no deserto, ele passa lá seus 40 dias e nós sabemos que no final ele ainda é provado pelo inimigo, né? O inimigo vê que Jesus está fragilizado, ele vai tentar e vai falar, tá vendo aqui o mundo todo, tudo isso me foi dado. E se você quiser que eu te dou, é só você se prostrar diante a mim que eu vou te dar tudo isso, porque tudo me foi dado. E nós sabemos que Jesus foi combatendo Satanás ali pela palavra, né? Até quando o Satanás fala para ele, você está com fome, transforma essas pedras em pães aqui. E Jesus fala, né, não, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós sabemos ali que Jesus ele começou a combater o diabo com a palavra, com a Bíblia em aplicação. Irmãos, é lógico que Jesus era Deus, nós sabemos disso. Mas por que essas coisas estão escritas? Para que isso servisse para nós. Jesus ele se separa, vai buscar ali a sua consagração, vai buscar ali a sua santificação, não porque ele não era santo, mas para ensinamento. E ali ele também deixa claro para nós que nós devemos combater o inimigo das nossas almas com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, né? Mas contra os principados e potestades das regiões celestiais. Irmãos, Jesus estava deixando para nós um exemplo. Então ali ele, cumprindo todo esse exemplo, ele então entra em cena de fato em seu ministério. Aí que ele vai entrar na cidade, é aí a qual que ele vai ser batizado por João Batista, né? Porque quando João Batista vê ele, ele fala, aí está. Quando João Batista também no deserto estava lá, que as pessoas iam até ele para buscar ali uma revelação de Deus, porque muitos acreditam que João Batista ele foi o último dos profetas, né? Porque ele teve esse respingo de profeta no seu ministério, João Batista. Então muitos iam atrás dele no deserto para ouvir algo de Deus. E quando João Batista também volta e ele sai a proclamar, olha, é chegado a vós o reino de Deus, que ele sai dando chicotada assim, né, em termos, né, que ele sai batendo nos hipócritas, em todos aqueles religiosos da época, chamando eles de raça de víbora. João Batista pegou pesado com o povo. E ele está anunciando o reino de Deus que era chegado, porque Jesus ao mesmo tempo estava em preparação para iniciar o seu ministério. Tanto é que quando João Batista está na cidade e vê Jesus entrando, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele está falando, esse daí é o que eu estou falando para vocês, que já está entre nós, que já tinha chego o reino de Deus, que nós estamos esperando há tempo. Então, quando Jesus inicia o seu ministério, ele é batizado por João Batista, então muitas profecias se cumprem, porque João Batista estava se lembrando de várias profecias acerca do Messias. E quando Jesus é batizado, então diz que ouve-se uma voz, né, falando, eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho amor, em quem eu tenho compaixão, a qual eu me comprazo, né? Então diz que é visto então a descida do Espírito Santo em Jesus, e parece como um formato de uma pomba que desce em Jesus, e ali é visto então a descida do Espírito Santo. E ali, irmãos, então começa o ministério de Jesus. Então Jesus ele sai e ele começa a escolher alguns de seus discípulos.
ele vai até Pedro, ele vai até João, ele vai até Tiago, ele começa a escolher alguns dos seus discípulos, né? De uma forma até meio que miraculosa. Porque quando Jesus chama alguns, por exemplo, Pedro era um pescador, estava pescando e Jesus aparece de repente, eles estão lá pescando, não pegou nada, numa noite totalmente improdutiva em suas pescarias, e Pedro está lá Pedro com alguns outros estão pescando, e Jesus aparece e fala, olha, lançai a rede do outro lado, não é desse lado. Aí eles ainda indagam, né? Falam, poxa, mas nós passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada. E esse aí tá falando pra gente jogar. Então eles, enfim, pra gente resumir, eles obedecem à voz desse suposto homem que até então eles não conheciam, e acontece um milagre. Eles pegam vários peixes ao ponto que eles não conseguem carregar esses peixes, e eles ficam extasiados porque alguém deu uma instrução para eles e aquilo se cumpriu. Então ali Jesus lança o convite, fala, olha, Pedro, você é pescador, conseguiu aí, ó, acerca da minha instrução, mas conseguiu pegar muitos peixes, mas eu quero fazer de você pescador de homens e não de peixes. E ali, irmãos, acontece algo miraculoso, porque Pedro, ele deixa tudo para trás e começa a seguir esse homem. Mas ninguém sabia, irmãos, quem era esse homem. Jesus estava iniciando o seu ministério. Talvez, quem sabe, Pedro ou alguns dos outros discípulos, talvez escutou quando João falou, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez, a gente conjecturando, a Bíblia não deixa isso claro, mas talvez eles tenham escutado João Batista, né? Trazendo as profecias, sendo usado por Deus, falando essas questões, eis aí o Cordeiro, e talvez eles escutando isso, alguns falaram, peraí, nesse daí tem algo de diferente. Tanto é que alguns foram atrás de Jesus, linkando algumas profecias, né? Quando, eu não lembro se é Felipe que está embaixo da árvore, lá quando Jesus aparece para ele, que ele fica meio, né, mas será mesmo que esse daí é o Cordeiro? Será que não é? Então, mas muitos, o que eu quero dizer é que muitos também lembraram dessa profecia, mas milagres aconteceram naquele momento. Poxa, eu vou largar tudo e vou começar a seguir a uma pessoa que eu não conheço. Irmãos, ali já começa o sobrenatural de Jesus. Eu entendo, irmãos, eu conjecturando, a Bíblia não diz isso, mas eu fico a pensar que quando Jesus, ao iniciar o seu ministério, que ele começa a chamar esses homens, eu entendo que algo em Jesus já era muito diferente ao ponto de uma atração irresistível. Eu acho que os corações, há um diálogo íntimo ou direto com Jesus, eu acho que os corações já se rasgavam de uma forma que não conseguia se explicar. A gente vê isso muitas vezes em alguns diálogos de Jesus, como por exemplo, foi com Nicodemos, como foi com Maria, aquela pecadora, como foi com alguns outros que a Bíblia traz como exemplo para nós, e que diretamente com Jesus os seus corações eram quebrantados. Aquela mulher no poço, né, a mulher samaritana, ao Jesus encontrar com ela naquele poço, aquela mulher é totalmente transformada. Então eu entendo que algo em Jesus é óbvio isso, né? Eu entendo que, claro, é óbvio, ele era Deus. Então, imagina resistir um chamado do próprio Deus encarnado. Enfim, irmãos, eu estou trazendo toda essa introdução para a gente chegar no ponto, né? Mas ali já começam os milagres de Jesus. E diz a Bíblia que o primeiro milagre que Jesus realiza, quem lembra qual que foi o primeiro milagre que a Bíblia deixa clara que Jesus realizou? Olha, os irmãos estão... A irmã Ivete falou mais alto, a estrelinha vai para ela. Ganhou um pontinho, irmã Ivete. O primeiro milagre que a Bíblia relata de Jesus foi o casamento. Jesus transformando a água em vinho, né? É interessante, a gente só fazendo uma passagem rápida acerca desse episódio, que Jesus ele está num casamento, e quando acaba o vinho, os noivos se desesperam, né? Porque nós sabemos que ali o vinho simboliza, né, alegria, né, na Bíblia, ele traz essa conotação da alegria. E nós sabemos que na ocasião o vinho era usado, né, como a bebida principal, né, das festas, era
A festa do casamento judaico, ela durava uma semana. Então era dado aos convidados muito vinho, muita comida, né? E quando acabou o vinho, ele entrou, era basicamente acabar a festa, né? Então imagina os noivos ali, né, com seus convidados, eles entraram em parafuso, né? Entrou e falou, pronto, aconteceu um colapso aqui, alguma coisa deu de errado. Alguma coisa não foi calculado certa, né? A gente não calculou as quantidades certas para que a festa durasse o tempo que ela foi proposta a durar. Então a Maria, mãe de Jesus, ela vendo aquela situação, irmãos, olha só que interessante, né? Maria, ela vai levar uma instrução a Jesus. Era mãe de Jesus, ela vai dar uma instrução a um filho, né? Só que ao ponto dela levar a instrução a Jesus, ela vai trazer com as minhas palavras falando, olha, acabou o vinho. Se acabou o vinho, filho, vai acabar a festa. Só que Jesus, até então, a Bíblia não relata que ele tinha feito um milagre. Mas o maior milagre já tinha acontecido acerca da vida dessa mulher. Que mulher? Maria. Porque Maria, ela concebeu algo que não era dela. Como assim, Felipe? Nós sabemos que Jesus, ele foi introduzido em Maria pelo Espírito Santo. Não era algo dela. Não foi algo planejado por ela. Não foi algo em que ela se planejou com o seu marido em ter um filho. Simplesmente o anjo aparece para ela e fala, ó, esse que está em teu ventre é algo de Deus. Maria sabia, irmãos, quem era o filho dela. Apesar de quase todos não saber quem era esse de fato. Mas eu acredito, irmãos, conjecturando também, que Maria aguardava com o seu coração ardente a introdução, ao início do ministério redentor e salvífico do seu filho. Do seu filho em carne, mas o Filho de Deus, né? Como sendo o próprio Deus. Eu imagino que Maria aguardava atenciosa ali, na expectativa. Eu não sei como foi a vida de Maria, com o seu filho carnal, mas o Filho de Deus. Eu não sei como que foi essa trajetória até os 30 anos. A Bíblia não conta esses pormenores, ela só fala dali quando Jesus nasceu, depois ele vai falar quando Jesus tinha já os seus 13 anos de idade, né, que eles fazem aquela viagem. Porque os judeus, eles tinham que ir para o templo cultuar, né? Só tinha o templo, era o único lugar que eles podiam fazer o sacrifício. E dentro dessa viagem, uma vez, né, Maria, Jesus com seus 12 para 13 anos, vai com essa peregrinação com o povo. Então Maria, o seu pai, vai, né, nessa peregrinação que os judeus faziam costumeiramente. E diz a palavra de Deus que Maria esquece Jesus lá ao retornar, né? E quando ela se dá por conta, fala, tipo, José, cadê Jesus? Jesus estava aqui com a gente, mas cadê Jesus? Entrou em desespero, volta para buscar Jesus na cidade de Jerusalém. E está Jesus ensinando os mestres, né? Os mestres religiosos da época lá, está Jesus ensinando eles. E eles ficam espantados de onde vem tanta sabedoria, né? Os religiosos da época. E ali talvez eu acredito que Maria não disse nada, né? De quem era de fato, porque imagina, se ela falasse aquilo, ela ia ser morta, ia ser apedrejada. E talvez era uma ordenança de Deus em seu coração nem falar nada, mas Maria sabia quem estava ensinando aquilo. Não era um menino de 13 anos, era o Filho de Deus. Então, irmãos, eu entendo que quando Maria ela chega para dar uma recomendação para Jesus, que Jesus ainda fala, né, talvez aos nossos olhos, algumas palavras pesadas, né? Mulher, o que tenho eu contigo? Quando ela vai pedir essa ajuda, né? Jesus acabou o vinho. E ele fala, mulher, o que tenho eu contigo? O que Jesus está querendo dizer? Ele não está sendo um filho rebelde, né? Maltratando a sua mãe. Mas ele está querendo falar o seguinte, olha, Maria, eu te obedeço como seu filho. Mas como atuação divina entre milagres e atribuições que eu, como filho de Deus, faço, eu não estou a seu serviço. Eu estou a serviço do Pai. Eu não vou morrer porque você me concebeu, Maria, mas eu vou morrer porque alguém pensou, e essa história estava escrita desde a eternidade. Jesus estava querendo dizer para Maria, Maria, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é você quem vai falar o que eu tenho que fazer.
mas eu estou sobre ordenança divina. Era mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer, não que ele estava sendo um filho rebelde. Só que Maria, ao entender isso, irmãos, porque eu entendo que Maria era muito espiritual. Porque ninguém, ou talvez quase ninguém, né, conseguiria passar o que essa mulher passou. Irmãos, imagina se hoje em dia ainda existe preconceito por uma mulher que tem um filho fora dos padrões corretos, né, vamos dizer, do que nós como... Eu vou aplicar o termo religião, né? Do que os padrões religiosos impõem. É claro que nós sabemos que não foram os padrões criados por homem. É o próprio Deus que fala que tem algumas condutas a ser seguidas, né? Para você ser mãe, o sexo antes do casamento e tudo mais. Mas por Maria ter concebido um filho fora dos parâmetros de aceitação da época, porque ela falou, eu não me deitei com José. Não foi José que me concebeu esse filho, que introduziu em mim essa criança. Opa, peraí, mas como assim? Tipo, isso é traição, vamos apedrejar, vamos matar essa mulher. Então eu acredito que o preconceito sofrido por aquela mulher foi muito grande. Maria, ao meu ponto de vista, ela deveria ser uma mulher de fé, irmãos. Tanto é que quando Jesus fala isso daí pra ela, o que eu tenho eu contigo, mulher? Ela sai, irmãos, de cena, e ela não sai frustrada, assim, né? Ai, ele me deu uma bronca, eu tô triste, tô chateado. O que ela vai falar para os mestres-sala, né? Para aqueles que cuidavam do evento? Ela chega para eles e fala, olha, eu entendi o que ele quis dizer para mim. Ela chega naqueles homens e fala, olha, fazei tudo que ele mandar. Irmãos, olha a fé dessa mulher, né? Algo extraordinário, ela sabia quem que era Jesus. Irmãos, essas coisas eu vou pensando assim, vai me encantando, sabe? Porque é algo sobrenatural. Então Jesus, ele opera o primeiro milagre, ele transforma a água em vinho. Ele fala, pegar a água e quando Maria dá o recado, fazer tudo o que ele mandar, irmãos, quem que era Maria para que os mestres-salas acreditassem nela? E quem que era Jesus? Quando eles falam, pegar e encher os jarros de água aí e tal, parecia uma loucura, mas Jesus, enfim, transformou aquela água em vinho e é o primeiro milagre. E talvez eu fique imaginando, tipo, os mestres-sala desesperados olhando aquela situação, falando, mas como assim? Quem é esse homem? Quem que é esse convidado, né? Imagina, irmão, você chama um convidado para o seu casamento, acaba a comida ou acaba a bebida, e esse convidado transforma a água em vinho. Esse convidado transforma a água da torneira em refrigerante. Imagina, o negócio deveria ter virado. O que aconteceu aqui? Então, irmãos, o primeiro milagre que Jesus opera é dentro de um casamento, dentro de um evento fechado. O pastor quer falar? Pode falar, pastor. Eu creio que no momento em que ele mandou pôr a água, né, nas talhas ali, né? Isso. O pessoal que estava vendo falou, vai dar água para eles agora? Depois de dar o vinho, vai dar água, né? Dar água para os convidados. Ficaram espantados, né? E mais espantado ainda quando a água se transformou no vinho. E ainda que o melhor vinho, né? O melhor vinho, pastor, porque exatamente, verdade. Se dava primeiro o melhor, aí depois, no final, quer dizer, o povo já estava saciado, eles davam mais inferior, né? Exatamente. E aí foi o contrário, né? O melhor ficou para o fim, né? É verdade, glória a Deus. É verdade, o mestre-sala ainda fala, né? Mas por que vocês deixaram o melhor vinho pro final? O melhor é sempre servido no começo. Então, irmão, Jesus começa a operar os seus milagres e eu entendo que isso vai puxando, né, a carreira, como que eu posso dizer, né? De que Jesus ficou, não é famoso, mas ficou muito conhecido. Né? Ao ponto que Jesus, em sua peregrinação, iria fazendo as obras que lhe era proposto a fazer, porque isso já estava profetizado muito tempo antes, que ele iria vir, ele ia fazer esses milagres e tudo mais, isso já estava profetizado. E à medida que Jesus iria colocando em prática isso, a fama dele ia aumentando, ao ponto de ele parar nas cidades, né? Onde Jesus passava, irmão, ele parava,
um salseiro, né, como a gente costuma dizer. Porque era muita gente, irmãos. É só a gente pensar em proporções. Quando a gente vê, por exemplo, celebridades, ou até mesmo nos tempos atuais agora, os nossos políticos, né? Os presidenciáveis, os presidentes, onde eles passam, muitas vezes tem multidões ali cercando ele, né? Aglomerações de pessoas. Imagina Jesus numa proporção também gigantesca. Irmãos, era muito difícil, né? Até a locomoção e tal. E Jesus, à medida que ele ia fazendo, o seu nome ia crescendo, né? E muitos atribuíam isso a questões, mas será que essa atribuição, esses atributos em que esse homem está realizando, esse homem até então desconhecido, quem é esse homem? Muitos falavam, esse daí é o Messias. Outros falavam, não, esse é apenas mais um feiticeiro. Então, irmãos, ficava um conflito muito grande. De quem de fato era esse homem? Quando Jesus, em uma certa vez, também ali no início do seu ministério, ele está numa reunião, e então os fariseus da época, os religiosos, já estão preocupados acerca desse Jesus, porque Jesus estava, vamos dizer, né, como os jovens de hoje em dia gostam de dizer, estava roubando a cena, né? Jesus estava chamando a atenção para si próprio, vamos assim dizer. Porque, irmãos, ele estava trazendo algo totalmente esperado, mas algo totalmente novo. Porque Jesus, à medida do que ele ia passando, fazendo curas e tal, e falando palavras, ele usava palavras contraditórias a que o judaísmo usava. Então muitos ficavam, mas espera aí, não é muito isso que os fariseus ensinam a gente, não é muito isso que a religião está falando. Ele está falando de algo que não é para essa terra, ele está falando de algo que é de um lugar que, não sei, ele fala uns negócios meio complicado de entender, mas dentro dele, quando ele fala, parece que é algo diferente. Outros falavam, não, esse cara é só um corrupto, um charlatão. Então ali provocou uma ira muito grande nos fariseus e falou, não, esse cara ele vai tirar das nossas mãos aquilo que é muito importante, o nosso lucro, a nossa manipulação da massa, da galera e tudo mais. Então eles já tramavam a perseguir Jesus, já tramavam a morte de Jesus. Tanto é que um evento lá que Jesus está reunido, Jesus se levanta e fala, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está falando, mais ou menos, em mim a salvação. Quando Jesus levanta, ele começa a dizer essas palavras de quem ele era, aquilo provocou uma ira tão grande que os religiosos se levantaram para matar Jesus, e Jesus teve que sair de cena. Teve que fugir, né? E essa peregrinação de Jesus, Jesus saiu de cena porque não era o momento ainda dele ser capturado. Então Jesus sai de cena e começa a andar pelas cidades, e essa perseguição, irmãos, era constante. Constante, eles buscavam a todo tempo acabar com o ministério de Jesus. Porque nós sabemos, irmãos, que já estava prometido, né? Já estava cumprido. Enfim. E com eles, irmãos, com ele iria a comitiva de Jesus. Estavam ali os seus discípulos, cerca dos 12, né, mais íntimos de Jesus, mas não só esses 12, como muitos outros, né? Muitos outros que eram discipulados também com os discípulos de Jesus e sendo discipulados direto por Jesus. Então seguia vários outros, irmãos, que onde Jesus ia, vários outros estavam indo com ele. E quando Jesus começa a fazer esses milagres, para os que acompanhavam a Jesus, era algo, irmãos, imagina, se nós, orando a Deus, fala, Senhor, eu estou com uma dor de cabeça e tal, a gente busca a Deus e Deus cura. Eu estou falando de um negócio muito, parece ser muito pequeno, mas quando nós oramos ao Senhor e nós sentimos o refrigério de Deus, aquela cura, fala, Senhor, muito obrigado. Para nós já é algo, Ele fez, né? Já é tão gostoso quando a gente ora para o Senhor por alguma coisa que foge do nosso controle, e a gente vê Deus fazendo, irmãos, é uma alegria. Nós temos a prova aqui da nossa irmã, um dos últimos testemunhos que nós vemos aqui, a nossa irmã, a Suzane, né? É o nome dela? Suzana, vou chamar ela de Suzane. É Suzana, então, com A. A nossa irmã Suzana. Que testemunho lindo, irmãos. Irmãos, ali em cima eu chorava igual uma criança.
Mas, irmãos, é muito gostoso, sabe? Eu estava sentindo a alegria dela. Imagina uma mulher passar anos dentro de uma situação angustiante de vida, né? A depressão é um negócio muito terrível, né? E passar tempos trancada no seu quarto, remédio e tudo mais. E ver ela, irmãos, igual na sexta-feira a gente teve uma célula aqui, chamando alguns outros jovens e tudo, né? Foi uma bênção para a glória de Deus, 2 almas se renderam a Cristo, graças a Deus. E sabe, irmãos, eu vendo a irmã Suzana aqui, ela feliz, sabe, bem vestida, sabe, irmãos, isso traz uma alegria para nós, sabe? Fala, poxa, nosso Jesus faz essas coisas. Eu fico imaginando, irmãos, aquele contexto de você ver Jesus curar o cego. Eu fico imaginando Jesus levantando o defunto, Jesus curando Lázaro, 4 irmãos, trazendo a vida para um homem que 4 dias, irmãos, 4 dias estava morto, já estava em decomposição. E de repente aquela expectativa toma conta do lugar e Jesus abre o sepulcro. Imagina, irmãos, e fala, mas esse cara é louco. Por um momento. Exatamente, né? As próprias ali íntimas de Jesus, né? As próprias íntimas de Jesus, Marta e Maria. Né? Eu sei, Jesus, que o meu irmão vai ressuscitar num dia que o Senhor vier buscar a gente. O Senhor já explicou isso, eu sei, né? Porque ela estava não sabia. Poderia, exatamente. Irmãos, mas imagina a circunstância, né? A cena, né? 4 dias já morto. Esse cara é louco. Quem que é esse homem? O que vocês estão fazendo? Talvez alguns falando, esse cara ele tá brincando com o sentimento desses parentes. Irmãos, sei lá, né? Eu tô conjecturando aqui. Mas imagina a expectativa, né? Abre o sepulcro, né? E imagina, irmãos, Jesus falando, Lázaro, vem para fora. Irmãos, meu Jesus amado, se tivesse os pentecostais ali envolvidos, eles já tinham dando um pirueta, outro pulando, outro... Imagina, irmãos, a festa toda, né? Os que são mais contraídos já chorando, glorificando a Deus de uma forma mais contrita. Os pentecostais já gritando, a gritaria pra cima, o negócio pegando fogo. Imagina, irmãos, é porque... Irmãos, eu gostaria de viver um negócio desse. Eu gostaria de ter vivido uma experiência dessa. Não imagina, 4 dias, irmãos. Que coisa de louco, mano. Coisa de louco, né? Você falar isso hoje em dia, o pessoal olha pra você e fala, você é louco acreditar nesses negócios, mano. Mas, irmãos, a expectativa do milagre, não só a expectativa, mas a vivência do milagre era um negócio extraordinário. Extraordinário. Os irmãos contam que alguns irmãos de um passado recente, que Deus usava poderosamente a fazer milagres. A minha sogra conta de um episódio do pastor, o pai do Paulo Lutero, como que é o nome dele? Manuel de Mello. Era um homem muito usado assim em milagres, né? E, irmãos, fazia fila assim nos eventos que eles faziam, eles pregavam em estádios, né? Faziam filas e milagres acontecia. A Roseli fala que uma vez ela foi num desses eventos, a minha sogra, e chegou uma mãe lá com um filho, né? A criança era toda mole, né? Não conseguia nem ficar parada, chegou no colo da mãe toda mole. E esse homem mandando ela subir lá no palco do evento, né? Mandou subir com a criança. E ele começou a orar pelaquela criança, irmão. E ele pegou a criança da mão tava no colo da mãe, segurou ela pelas mãos dela. Imagina, irmão, o desespero daquela mãe. Ele pegou, profetizou e puxou a criança e jogou ela em pé e a criança saiu andando. Tipo, imagina, irmãos, essas coisas, né? Imagina quem tava lá no evento. O fogo já desce. Algo extraordinário. Você quer falar, Mara? Pode falar. Pega o microfone aqui, Gil, por gentileza, só para poder sair na live pro pessoal. Não, pode falar, mano, pode falar, que o milagre está acontecendo, você vai falar.
Então, Fê, eu pude testemunhar, né, sobre a vida do Isaac, né? Aquela vez que ele ficou muito ruim e até hoje os médicos não descobriram o que realmente ele teve, né? Quando ele ficou muito ruim, eu não sei se todos vocês estavam aqui quando eu testemunhei, né? Você me fez chorar muito também, mano. Gente, ele ficou assim pretinho e cheio de aparelho e os médicos sem saber o que fazer, né? E aí eu coloquei as mãos nos pés dele e conforme eu ia orando, ele ia assim tentando reagir. E o médico parado assim, olhando para mim sem entender nada, né? O enfermeiro assim, para que tudo isso, né? Aí depois eu falei para ele, porque o meu Deus é tudo isso e mais um pouco, né? Então, foi uma experiência que eu tive assim, na hora você fica sem chão, mas você cria uma força que vem do próprio Deus, né? Aleluia. E aí eu comecei a trazer à existência aquilo que não existe sobre a vida dele e falando que eu não aceitava aquela situação que ele estava vivendo. Depois eu perguntei para o médico o que realmente aconteceu. O médico falou para mim, não sei te dizer, porque os exames não deram nada. Então eu pude ver que realmente o Isaac ele viveu um milagre ali naquele momento. Amém. Porque a cor que ele ficou pretinho, que nem eu acreditei. Aí depois ele passou no colo da mãe dando tchau pra gente, né? Maravilha, então eu pude ver o milagre, né, Fê? Imagine os milagres que Jesus realizou, né? Meu Deus. É muito forte, gente. O nosso Deus, ele é soberano. Amém? Soberano. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, Mara. Obrigado pela contribuição. Irmãos, é muito gostoso, né? Não que a gente viva para Jesus somente por conta de uma circunstância, né? Só porque ele pode fazer essas coisas. Não é isso. Mas eu entendo que quando a Bíblia fala que tudo ele faz para a glória dele, e quando Jesus ele opera milagres, ele faz esse tipo de coisa, que ele ainda faz isso, irmãos. Não é para nós, né, nos gloriarmos, não é porque o fulano orou, ou propriamente a Mara, né, testemunhando, não é porque ela orou, é porque o nome de Deus é glorificado com essas coisas, né? E Jesus ele tem prazer nisso, eu entendo, porque isso mostra o quão poderoso o nosso Deus é, né? E não que nós seguimos ele porque ele faz. Porque a maior obra que ele já fez, irmãos, não são os milagres que ele faz. Não é o que ele vai ainda fazer nas nossas vidas. Não é os bens que ele nos dá. Não é a saúde que ele nos entrega. É a sua obra redentora naquela cruz, né? Nós entendemos isso. Então, irmãos, eu imagino que a expectativa dos milagres era muito grande. Tanto é, irmãos, que era algo... Tudo que Jesus fazia... Tudo não... Mas quase tudo que Jesus fazia era refletido do espiritual para o mundo físico. Então, ou seja, algo de uma cura sobrenatural, todo mundo sabia que o cego de Jericó era cego. O cara era conhecido, porque ele estava ali mendigando há muito tempo, ele era cego. Todo mundo conhecia o ceguinho de Jericó. E algo espiritual se refletiu no material, porque aquele homem voltou a ver. Então todo mundo conhecia lá o paralítico, todo mundo conhecia, enfim, todo mundo estava, vendo as circunstâncias do espiritual que se revertia no material. Aquele episódio em que desce a cama lá, Jesus está dentro de uma casa, ninguém conseguia chegar perto porque a multidão em volta e tal, Jesus está dentro daquela casa, e os amigos do paralítico lá, desesperados, falando, não, vamos ter fé, ele está lá, vamos chegar. Eu imagino que aquela maca, aquele homem em cima daquela maca foi passando de multidão em multidão, passando por cima de todo mundo. Aqueles homens sobem num telhado, abrem e descem por corda na frente de Jesus. E aí Jesus ele coloca duas circunstâncias muito interessantes. Porque Jesus está falando que ele perdoava os pecados. E os fariseus da época acompanhando Jesus falam, mas quem que é esse aí para perdoar pecado? E Jesus conhecendo a mente, né? Porque ele era Deus. Ele vira para aqueles que estão lá, porque quando ele desce a maca, Jesus fala, que fé é essa? E ele fala, perdoados estão os seus pecados. E eles ficam, blasfemou, está perdoando pecado, quem é ele? Não pode fazer isso. E Jesus conhecendo, ele fala, mas o que é mais fácil eu falar? O que é mais fácil? Perdoados estão os seus pecados ou levanta e anda?
É claro que é mais fácil falar, né? Perdoados estão os seus pecados. É algo espiritual que ninguém consegue ver com os olhos carnais. Mas Jesus falou, para vocês verem que eu sou Deus, algo do espiritual eu vou trazer para o material para que se reflita no coração de vocês, para que isso impacte e vocês tenham a certeza de que eu sou Deus. Né? Ele vai e fala, então levanta e anda. E ali foi o paralítico levantou. Então as coisas do espiritual eram trazidas para o material, para que as pessoas conseguissem entender o que Jesus estava fazendo. Tanto é, irmãos, que quando Jesus fala para os seus discípulos, porque aquilo era tudo novo, irmãos, era uma novidade total. Quando Jesus fala para eles, olha, em meu nome, os demônios são sujeitos, são submetidos em meu nome. Tanto é que quando Jesus expulsa aquele endemoniado lá, né, não era nem endemoniado, era endemoninhado, que eram castas, né, de demônio. E eles ficam atônitos com aquilo e falam, nossa, olha o espiritual se refletindo no material de Jesus, numa palavra, ele... E Jesus falou, não, vocês não estão entendendo, isso daqui é em meu nome, vocês também vão conseguir fazer. Quando, então, entrando aqui no versículo que a gente leu, já pra gente, estamos nos últimos minutos, faltam apenas 20 e poucos minutos. Para a gente entender esse versículo que a gente lê, irmãos, quando os discípulos começam a entender as questões espirituais que Jesus estava trazendo, certa vez os discípulos eles tomam posse do que Jesus falou, olha, em meu nome vocês vão expulsar demônios. E uma hora eles estão sozinhos, eles se deparam com uma circunstância que eles tinham que expulsar o demônio. Então eles, em nome de Jesus, expulsaram os demônios. E eles voltaram felizes da vida para Jesus. Jesus, olha, em teu nome os demônios são expulsos. Nossa, Jesus, a gente fez isso, tal. E eles contando para Jesus, aí Jesus ele dá uma lição para esses homens. Fala, olha, vocês não têm que se alegrar por isso. Não se alegre porque em meu nome vocês fizeram isso. Essa não é a alegria de fato de vocês. A alegria que vocês têm que ter é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Jesus ele traz uma lição muito importante para aqueles homens. Que essas obras que seguia a Jesus, que estava começando a seguir os seus discípulos, e que passou a seguir os seus discípulos, e que chega para nós até hoje, não é o auge das nossas vidas cristãs. Não é o auge. Tudo isso que é implementado são ferramentas para que o espiritual se reflita no material, para que todos vejam que Jesus é Deus. Então Jesus explica para aqueles homens, olha, não se alegrem por isso. Não deixe o seu coração ficar maravilhado por isso. Porque vai chegar mais para frente, que se vocês não tomar cuidado, o ego vai subir para o coração de vocês. Porque, irmãos, já naquela época, né? Eles usavam a feitiçaria, usavam os milagres que os feiticeiros... Porque ainda não existiam as religiões, por exemplo, espirituais, do baixo espiritismo. Eu não vou usar o termo certo, o nome da religião, para não soar como... escândalo, né? Como preconceito. Mas até então não existia o baixo espiritismo, né? As religiões que usam do espiritismo, que nós sabemos o que a Bíblia nos ensina acerca disso. Existiam os feiticeiros, que também era basicamente a mesma coisa. As manipulações das entidades que faziam ali os seus milagres, entre aspas, para trazer benefício a essas pessoas. Ou seja, nós sabemos, irmãos, que o nosso adversário ele consegue fazer aparentemente alguns milagres, né? É claro que teologicamente falando isso é muito complexo, porque envolve várias outras coisas, mas enfim, não vamos entrar para não confundir. Mas nós sabemos que o inimigo ele aprisiona pessoas dentro desses contextos miraculosos que nós vemos religiões espíritas fazendo, de pessoas que não têm a sua vida liberta
mas que consegue alguns milagres, nós vemos que isso já se dava no Antigo Testamento. E eles usavam isso como forma de lucro. Até manipulações e tudo mais. Que nós vemos também, infelizmente, algumas manipulações. Até em nosso meio, né? No meio cristão. A gente vê que tem várias farsas, né, irmãos? Que curas que não são curas, né? Mas só pensando no dinheiro. Enfim. Então eles usavam esse lado da feitiçaria para obter lucros. E Jesus estava falando para os seus discípulos, olha, isso daí mais para frente, se vocês não tomar cuidado, vai ser como manipulação de massa. Tanto é que uma vez, Paulo tentou ser subornado por um cidadão que via que Paulo fazia milagres, né? Uma vez Paulo, ele foi, alguém veio insultar ele, né? Resumidamente falando, e em nome de Jesus ele falou que aquela pessoa ia ficar cega. Porque você está perseguindo a obra de Deus, você vai ficar cega. Aquela pessoa ficou cega. Não que o Paulo era o poder, não, mas foi algo de Deus. E o espertalhão veio numa situação como essa, ele olhou e falou, ô Paulo, quanto que você quer aí para você passar esses negócios que você faz aí para mim? Essa mágica que você faz, quanto que custa um negócio desse aí? A gente pode conversar aqui e tal. E Paulo dá uma escrachada no cara e fala, campeão, você não está entendendo não, isso aqui não é minha obra, isso não provém de mim. Mas irmãos, a gente vê que o ser humano, ele quer usar de proveitos, né, para se autopromover. E por isso que Jesus fala para os seus discípulos, olha, a glória não é de vocês, a glória é minha. Sobretudo, irmãos, é importante que as obras que o Senhor fez se reflitam na igreja, justamente para que o nome dele seja glorificado. Porém, não são apenas as glórias que ele fez, os milagres, as obras que ele fez, somente nesse âmbito de o benefício ser para, como que eu posso dizer, para o uso exclusivo da pessoa. Então, eu vou dar o exemplo quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Aquela mulher já tinha gasto tudo, nós sabemos a história dela, né? Ela já tinha investido o seu dinheiro, perdido absolutamente tudo. E ela vai até o encontro de Jesus, porque ela escuta falar de Jesus e nós sabemos que ela toca embaixo ali do vestido de Jesus e ela é curada. Mas é interessante, irmãos, que ela não foi somente curada por Jesus. Não foi somente, olha, você está liberto agora para você viver uma vida maravilhosa, sem a doença e tal. Porque nós sabemos, irmão, que o Evangelho, ele não veio trazer facilidades para nós. O Evangelho de Cristo, ele não foi estabelecido para que nós vivemos uma vida maravilhosa, sem problemas, sem enfermidades, sem lutas. Não é isso que muitos pregam por aí. Pelo contrário, irmãos, o próprio Jesus falou, olha, por amor de mim, eu não vim só trazer paz, no sentido da paz que nós vemos no mundo, né? Mas ele está falando o seguinte, eu vim por a minha vinda, pelo meu reino estabelecido, eu vou colocar irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Famílias vão se dividir por causa do meu nome, por causa do meu reino. O próprio Jesus alertou a gente com isso. Então, esses milagres que Jesus fazia, como por exemplo dessa mulher, quando Jesus sente que aquela mulher teve uma fé tamanha, não só para ser curada, irmãos, mas eu tenho certeza, irmãos, que ela viu em Jesus a autoridade de Messias e o Salvador dela. Tanto é que quando que ela toca em Jesus, que Jesus fala, para de mim saiu virtude. Que os discípulos falam, Jesus, tem um monte de gente te tocando, como que vai saber quem te tocou? Que Jesus fala, quem me tocou? Como que vai saber? Nós estamos cercados por milhares de pessoas. Mas eles falam, não, mas de mim saiu virtude. Irmãos, quando Jesus vira para aquela mulher, ele já vira chamando ela de filha, né? Filha, a tua fé te salvou. E eu entendo, irmão, se a gente pegar e fazer uma hermenêutica dentro do original, quando Jesus fala, a tua fé te salvou, não é que a fé dela salvou aquela mulher da doença. A doença foi uma consequência, irmão. A fé daquela mulher salvou ela para a eternidade. A mesma coisa o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, por que ele gritava? Jesus, filho de Davi, ele estava reconhecendo, a profecia diz que o meu Messias, ele vai vir da linhagem de Davi. A profecia diz que o Messias virá da linhagem de Davi. O meu Jesus, esse cidadão que está vindo aí,
Ele é filho de Davi, ele é o Messias que estão anunciando há muitos anos, milhares e milhares de anos. Então por isso que ele começa a falar Jesus, filho de Davi. Ele não está usando um termo qualquer, ele está sabendo do que ele está falando. Irmãos, tantos outros milagres que Jesus chegou, a tua fé te salvou. Tanto é que ele, para o Bartimeu, ele fala, o que queres que eu te faça? Né? Eu quero ver. Tá bom, você vai ver. Pode ir, a tua fé te salvou. O cerne da questão, irmãos, não era apenas os milagres, mas era a obra redentora. Era a obra salvífica. Que claro, muitos não entenderam. Isso ficou muito claro também. E um dos milagres que Jesus fez, que foram aquele, acho que se não me engano, 10 leprosos. Que Jesus ele cura, aí Jesus fala assim para eles, olha, agora vocês vão estar curados, porque nós sabemos que os leprosos eles não tinham contato, né, com o cidadão, eles ficavam afastados, né, com a sociedade, né. Eles eram tidos como imundos, impuros, até mesmo pecadores. Eles tinham até um pensamento que quem tinha lepra era alguém que tinha pecado, que não tinha perdão, enfim. Então, até por uma questão sanitária, eles eram separados das outras pessoas, né? E eles viviam um preconceito muito grande. Então, quando eles encontram Jesus, que Jesus cura eles, o que eles fazem? Imediatamente eles ficam tão alegres, não só pela cura, mas pela inclusão de volta da sociedade. Porque eles vão correndo pro sacerdote, né, para falar com o sacerdote. Porque quem liberava na ocasião era o sacerdote, para eles serem recolocados numa sociedade. Porque ali eles não ganharam somente a cura de uma enfermidade terrível, mas eles ganharam a inserção de volta à sociedade. Tanto é que quantos voltaram para agradecer Jesus? Um apenas. Um apenas. Que ele para, ele analisa, ele fala, não, mas peraí, não, tem um negócio a mais aí. Eu não ganhei somente a minha inserção. Eu não ganhei somente a minha cura. Mas tem algo a mais. Tem uma obra redentora. Irmãos, o auge maior era a obra redentora. E sempre foi e sempre vai ser. Então, quando nós olhamos para uma profecia dessa, ou essa certeza que Jesus falou, nós olhamos para Atos e vemos que, né, como alguns gostam de dizer, e eu concordo plenamente com isso, o livro de Atos ele não tem fim, até que Jesus venha buscar a igreja, né? É claro que Atos da Bíblia está separado, né? E ele termina. Mas os atos dos cristãos, atos dos apóstolos, é claro que dos apóstolos de Jesus se encerraram, mas os atos da igreja não vão se encerrar. Nós vemos que, e já vou terminar, Jesus quando separou, nós falamos tudo isso, e os discípulos de Jesus sendo separados, eles vivenciaram tudo isso. E uma certa vez, Jesus chegou no seu auge e falou, agora vai ser tudo consumado. Tudo que eu expliquei para vocês que nós deveríamos passar, todos esses 3 anos que nós estamos andando juntos, que eu estou ensinando vocês, vai se concretizar. Aí Jesus então é levado à morte. E até mesmo os discípulos de Jesus, eles falaram, pronto, é o fim. É o fim de uma trajetória que Jesus falou pra gente que não teria fim. Mas então Jesus ele ressurge, como nós sabemos, e Jesus, antes de morrer, ele faz uma ordenança, ficar em Jerusalém, que eu vou encontrar vocês lá. Então, quando Jesus ressurge, eles estão apavorados porque a perseguição era grande, enfim, nós sabemos disso, né? Os discípulos de Jesus estavam sendo perseguidos, eles estavam com medo de serem presos e levados à morte. E quando Jesus então ressurge, que ele encontra com seus discípulos, ele confirma essa ordem, olha, vai para Jerusalém, fica lá, fiquem em Jerusalém. E esse tempo, pouco tempo, salvo engano, acho que foi cerca de 30 dias que Jesus ainda ficou peregrinando com eles aqui, depois de ter já o seu corpo transformado da morte para a vida. Jesus então vai cumprir uma profecia que estava lá em Joel, que já tinha sido feita, que é acerca da descida do Espírito Santo. Então depois que Jesus sobe, tem a sua
a volta aos céus, que eles ficam lá apavorados, falando, nossa, mas Jesus está partindo de novo, ele ressuscitou, mas já está indo embora, eu estou resumindo bem. E aí os dois varões de branco aparecem e falam, por que vocês estão com medo? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ir, ele já vai voltar. Não ficai apavorados. Mas isso assim, nós sabemos, né? São homens, né? Quem não fica apavorado mediante uma situação de vida, irmãos? É muito difícil. É muito difícil você ter a fé necessária para tudo, né? É um exercício complicado, realmente não é fácil. Mas aqueles homens ficaram em Jerusalém. E quando eles ficam em Jerusalém, nós sabemos que lá em Atos se cumpre a profecia, porque desce o Espírito Santo, né? Eles são cheios do Espírito Santo. Aí então, irmãos, que começa algo extraordinário. Aí então vai começar a se cumprir o que Jesus disse aqui, que foi relatado por João 14. Obras maiores. Irmãos, depois da descida do Espírito Santo, nós sabemos que Pedro, ele toma a palavra ali, né? Porque todo mundo fala, esses caras estão bêbados, esse horário, já tá todo mundo louco aí, não sei o que. E Pedro fala, não, vocês não estão entendendo. O que aconteceu aqui foi a profecia de Joel, que nos últimos dias haveria de ser derramado o Espírito sobre toda a carne. E Pedro começa a explicar na autoridade de Deus o que estava acontecendo ali, e milhares de pessoas aceitam a Cristo. Sai do judaísmo, sai das suas religiões, porque ali existiam povos de várias localidades do Oriente, enfim, povos de outras nações. Eles deixam de acreditar em suas religiões e passam a acreditar em Jesus, em uma única ministração. E ali, irmãos, começa algo que é sobrenatural, que vem até os dias de hoje, que é a preservação do reino de Deus. É a preservação de uma esperança, irmãos, que não é sentida pela ciência, que não é explicada pela ciência, que não é preservada pela ciência, pelo contrário, é algo que nós não sabemos explicar. É algo que traz transformação a vidas. E é algo pelo qual nós fomos chamados. Obras maiores. Irmãos, a proporção do que a igreja já fez em relação ao ministério de Jesus é muito maior. É muito maior. Quando os irmãos ali, eles recebem o Espírito Santo, que eles começam a pulverizar, irmãos. Primeiro que ali localmente mesmo, eles já começam a fazer coisas extraordinárias. Aí começa a sentir o que o apóstolo Paulo ele traz acerca de Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é aquela característica que vai trazer alguns aspectos, que todos esses aspectos é um único fruto, né? Como se alguns costumam dizer os frutos, né? Mas não são os, é o fruto, é o singular. É como se a gente pegasse uma mexerica, sabe a mexerica? Mexerica, quando você descasca ela para comer, primeiro ela tem a casca, né? Você tem que tirar aquela casca. E ela é feita por vários gominhos, né? Então você tira um gomo, come, tira. E tudo aquilo faz com que a mexerica seja a mexerica. Mas não é as mexericas, é a mexerica. Por isso que é o fruto do Espírito Santo. Porque o fruto, ele produz todas aquelas características. Dentro de Gálatas 5:22, vamos ver se é isso mesmo. Abre lá, Gálatas 5, você está com a sua Bíblia, por gentileza. Eu já vou encerrar, queridos. Aqui, ó, Gálatas 5:22. Os versículos anteriores, Paulo está falando do que é acerca do pecado, né? Do que é acerca do homem caído, com a sua natureza caída, que é o pecado traz, que é a inveja, orgias, ele está trazendo uma lista. Mas no 5:22 ele vai falar que é o contraponto de todas as coisas erradas, das listas que ele traz como erradas. Ele vai falar do fruto do Espírito Santo. Que ele fala, o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, por que Paulo fala
no versículo de número 23, aqui, a mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Porque Paulo ele está instruindo os irmãos de Galácia aqui, dentro da carta ali, ele está falando acerca da lei, porque os irmãos eles queriam implementar ainda as leis, né, viver o judaísmo. Então Paulo está instruindo eles que viver segundo o Espírito Santo não é viver na lei, a lei não faz mais parte, é viver na graça. Ele está falando que a graça já não traz mais a sequela do pecado em nossas vidas, não que a lei trazia. E não porque nós temos que andar não mais sobre a lei, mas pela graça que a gente pode pecar. Não é isso, mas que a transformação que a graça nos traz, ela envolve o Espírito Santo que vai gerar em nós essas características. É isso que Paulo está querendo dizer ali, resumidamente falando. Mas Paulo ele coloca como o fruto do Espírito. Irmãos, isso é uma questão que esse fruto ele tem que produzir em nós todas essas características. E isso é meio até doído de pensar, né? Por que, Felipe, doído? Porque, irmãos, se nós temos o fruto do Espírito Santo, nós temos todas essas características em nós. Todas elas. Todas elas. Todas essas características estão naquele cristão que tem o fruto do Espírito, ou seja, que tem a atuação do Espírito Santo. Irmãos, nós vemos que essas características elas foram claras, de cara assim, ó, nos irmãos de Atos. Na igreja primitiva, né, que nós costumamos dizer. Mas de cara assim, ó, pum, aconteceu muito rápido. Porque de cara, ó, já foi introduzido o amor naqueles homens. Se não fosse introduzido o amor naqueles homens, não tinha como eles estarem pulverizando o evangelho por aí. Porque eles entenderam instantaneamente, falaram, peraí, há um chamado para outros aí e tal. E aí primeiro que eles já começam a viver em tudo em comum, né? Já começam, não, vamos organizar aqui, você vai partir com o seu irmão e tal. Eles viviam o sobrenatural de Deus, porque nós sabemos que o amor é a base da construção de tudo. De tudo. O apóstolo Paulo fala que de todos os dons que nós temos que ter, o mais importante, o que prevalece é o amor. De tudo que a gente pode ter, o que se prevalece é o amor. O amor é o alicerce de tudo, né? Ele é a fundação de tudo. É o cumprimento de toda a lei. Perfeito, pastor. A Bíblia diz isso. O cumprimento de toda a lei é o amor. De toda a lei. De cara já foi... Irmãos, é interessante que quem está escrevendo isso daqui é alguém que experimentou isso. Por quê? Imagina você, o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele era um homem que ele caçava os cristãos, né? E caçava para prender, para matar, para extinguir de fato. Ele falou, não, isso é uma raça que está fazendo mal para o judaísmo e eles vão complicar a gente. Então a gente tem que exterminar. E na cabeça dele estava fazendo certo. Né? Na cabeça dele ele estava lutando pela preservação daquilo que ele acreditava certo. Só que quando Paulo ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, em uma peregrinação contra os cristãos, ele estava indo contra os cristãos para matar os cristãos, para prender os cristãos. E ele encontra com Jesus. E ali Jesus faz o chamado para a vida de Paulo. Irmãos, lembre-se vocês que Paulo, ele viveu esse contexto, né? De apóstolos, discípulos, o nome de Jesus está sendo bem fresquinho ali, ele sabia quem era Jesus. Paulo, ele estava presente quando Estevão foi apedrejado. Que Estevão vê os céus abertos e fala, perdoa eles. Ele estava presente em várias circunstâncias de morte, que ele olhava aquilo e falava, quem é esse Jesus, né? Mas ele sabia quem era Jesus, a qual ele estava perseguindo. Quando Jesus chama ele, que ele fica cego, e ali ele fica 3 dias, se não me engano, acho que são 3 dias cegos, né? E ele fica ali, ouve esse chamado e tal, ele fica meio perdido e tal. Aí Jesus chama um daquela época, se não me engano, acho que é Ananias. É Ananias, né, pastor? O nome, eu não sou muito bom para decorar não, mas Jesus chama Ananias e fala, olha, Ananias, tem um cidadão chamado Saulo, né, ou Paulo. Saulo era o nome... como que é o nome? Vou lembrar o nome da palavra.
Mas Paulo era como se fosse o nome trazido pro grego ali, para a circunstância. Eu vou lembrar a outra parte. Mas enfim, quando o próprio Jesus fala para Ananias, você vai visitar esse fulano aí, ó, ele tá cego lá, você vai lá fazer uma oração para ele. Ananias ficou em choque, falou, mas Jesus, esse cara aí, ele que matava os cristãos e tal. Mas ele falou, você vai. Irmãos, e quando Ananias foi, que ele ora por Paulo, Paulo volta à visão. Volta à visão e ali Paulo começa a entender o que era o amor. Esse que escreve isso daqui, usado pelo Espírito Santo, é alguém que sentiu o amor na pele. Porque imagina você, irmãos, você é uma pessoa que estava matando essa raça. Na cabeça dele, né? E de repente essa raça está orando para você voltar a enxergar. Ele está pensando, poxa, isso daí é diferente. Eles não vieram atrás de mim para fazer a mesma coisa, para prender, para matar, para capturar, não. Ele veio atrás de mim para demonstrar o amor. Irmãos, olha como é muito contraditório. Muito contraditório. Paulo, ele começou a experimentar isso. Ele começou a experimentar o que era o gozo. A paz. Tanto é que ele chega a escrever, olha, a paz que excede a todo o entendimento. Irmãos, que algo filosófico escrito, né? Que escrita mais filosófica, que negócio mais... A paz que excede o entendimento. Como que Paulo escreveu um negócio desse? Como que Paulo... Irmãos, Paulo ele foi um dos homens mais perseguidos até então ali. Ele levou várias vezes a condenação, né? De 40 chibatadas menos uma lá. Aquela punição que, se não me engano, ele levou 3 vezes essa punição. Era um homem que foi preso, ele foi levado preso, irmãos. Ele está escrevendo várias cartas preso injustamente, está lá preso, sozinho, abandonado. E ele vai e escreve para a gente que a paz que excede a todo entendimento. Paulo deixou um status gigantesco em sua trajetória humana. Porque ele tinha um status muito grande. Primeiro que ele já tinha cidadania de Roma herdada pelo seu pai. Ele podia entrar e sair de dentro de Jerusalém e falar com o imperador de Roma e tudo mais a hora que ele quisesse. Ele tinha essa exigência. E não só isso, porque nós sabemos que Roma governava a época ali, né? E não só isso. Ele era criado com Gamaliel, ele foi instruído com Gamaliel. Gamaliel era um dos tops assim, dos religiosos da época. Irmãos, ele tinha uma afinidade muito estreita com todo aquele povo mais influente da ocasião, e ele era um desses. Irmãos, Paulo ele pega tudo isso, ele joga tudo fora. E nada mais passou a fazer sentido para ele. Tanto é que ele faz tanta obra para Jesus, mas tanta obra. Se não fosse por Paulo, né? Irmãos, a igreja ela tem como memória, principalmente a igreja católica, eles têm como memória trazer Pedro como o fundador de fato da igreja, né? Como eles pegam até aquilo que Jesus falou, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha casa e tal. Porque Jesus ele faz esse chamado de pastoreio para Pedro de fato, né? Mas irmãos, quem que implementou de fato mais igreja na história ali dos cristãos primitivos foi Paulo. Paulo ele fez tanta coisa, irmão, mas tanta coisa, ele falava, não, mas tudo que eu faço não passa de pano de imundícia, de trapo, de lixo. Tudo que eu faço por mim, sabe? Por mais que eu tente, eu não sou merecedor. O cara que experimentou, irmãos, nos seus últimos momentos de vida, isso irmãos, é extraordinário, é controverso, é conflitante. Nos seus últimos momentos de vida, ele está lá numa masmorra, preso, aguardando a sua condenação, que era a morte. Ele sabia que ele ia morrer, já tinha saído da sua sentença. E ele está lá, ainda ele escreve, né? Nossa, que saudade de Marcos, que saudade de fulano. Olha, vê se vocês conseguem mandar para mim alguns livros, tal, para que eu consiga ler. Uma capa, porque eu estou passando muito frio aqui. Irmãos, era um homem que estava sozinho em seu final. E ele escreve, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a fé. Irmãos, sozinho, irmãos. O cara que mais tinha instituído igreja, tinha várias igrejas implementadas, várias pessoas que conheciam as cartas dele,
que eram as cartas principais, as instruções que rolavam para lá, para cá, juntamente com Pedro e todos os outros. Mas no seu auge ali, talvez ele poderia falar: Senhor, eu fiz tanta coisa para o Senhor, vou morrer? E não só morrer, eu vou morrer aqui sozinho. Mas um homem, irmãos, que experimentou a paz de morrer por Jesus. Que coisa maluca. Ele está esperando a sua morte ali, ele está indo para perder a sua vida, e ele está escrevendo: olha, eu combati o bom combate. Está instruindo: olha, permanecer firmes em amor. Irmãos, isso é totalmente conflitante. Paulo experimenta a longanimidade. Ele foi longânimo, irmãos. Exatamente. Ele tinha plena consciência. Mas imagina Paulo sendo longânimo, apanhando, sendo perseguido, tendo essa longanimidade, sabe? Tendo a bondade, a benignidade. O cara era totalmente benigno. Ele pensava no bem do próximo. Não era algo dele, irmãos. E é interessante que, aproveitando que as crianças ainda não desceram, que essas questões introduzidas do Espírito Santo na igreja, eu estou usando o exemplo de Paulo para que essas obras maiores se concretizassem, não é algo que eu, Felipe, ou você possa ter por você mesmo. Não é. Essas questões, irmãos, de vida, de conduta, de mudança, não é algo que nós conseguimos ter por nós mesmos, porque o contrário disso é o que Paulo ensinou. É a prostituição, é a lascívia, é a gente pensar mal, é toda a natureza caída. Porque Paulo ele usa como que nem aqui, ora, as obras da carne. É interessante que ele não fala que é a obra da carne, né? Ele não usa o singular como ele usa o fruto do Espírito. Porque essas obras são nós que fazemos, pela nossa natureza caída. Mas o fruto no singular, não, os frutos não somos nós quem fazemos, é o Espírito Santo, não vem de nós. A única forma que nós conseguimos e nós temos que fazer para obter isso aqui, irmãos, é viver uma vida com Deus. Essas questões, elas só serão manifestas em nós. Não tem outro, irmãos, não tem outro jeito. Essas questões só serão manifestas em nós quando nós vivemos uma vida com Deus. E uma vida com Deus não se reflete somente a frequentar a igreja. Não se reflete somente em dizer que nós somos ou que nós fazemos. Uma vida com Deus, irmãos, é aquela vida que nós temos no secreto. Quando ninguém está vendo a gente, sabe? Quando ninguém sabe o que nós estamos pensando. Como ninguém vê o que nosso coração sente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Uma vida com Deus, irmãos, é a intimidade que só você, só eu, no individual temos com Deus. É um relacionamento que não se mede com um termômetro, que pode ser passado no estereótipo de uma fala, de uma conduta de vida, aos olhos das pessoas e falar: nossa, aquele ali é um homem de Deus, ou aquela ali é uma mulher de Deus. Mas que realmente, de fato, quem só sabe é Deus e você. Quem só sabe é Deus e eu. Irmãos, essas características aqui, como nós dizemos em algumas aulas passadas, elas não são as características que Deus nos dá como os dons, que é usado como benefício da igreja, sabe? Os dons que Deus dá, um dom da palavra, discernimento, dom de línguas, dom de cura, enfim, vários dons que são distribuídos para benefício da igreja, e isso acaba sendo muito bem evidenciado na vida de uma pessoa que tem um dom. Porque se a pessoa tem um dom de cura, Deus leva ela ora e a pessoa é curada. Se a pessoa tem o dom de mestre, né, que Paulo coloca lá, quando ela começa a explicar a palavra, você fala: nossa, que maravilha. Se a pessoa tem o dom da profecia, às vezes Deus usa ela numa revelação maravilhosa, você fala: ninguém sabia disso.
Só eu e Deus. Mas, irmãos, a característica do fruto do Espírito, talvez ela não é medida, porque são coisas que, claro, que se somam. Eu entendo que muitos precisam ter o dom, porque passaram por uma vivência do fruto do Espírito Santo em sua vida. Mas é algo que não pode ser perdido, porque o dom ele não é retirado. Mas essas características aqui, ela só é vivida em uma constância. Elas só são perceptíveis em uma constância. E essas características, irmãos, não é para mostrar para o outro o que nós temos. Isso é algo que nós vivemos com Deus, e somente nós e Deus. É mais ou menos como o fariseu e o publicano, quando Jesus explica, olha, um dia estavam dois orando. Estavam orando o fariseu, que era o santo, que era o que tinha ali a sua vida ilibada, e o publicano, que era tido como um corrupto, um ladrão, aquele que prestava serviço indevido a Roma. Estão os dois orando. E o fariseu fala, Senhor, olha, ainda bem que eu sou fariseu, eu dou meus dízimos, eu jejuo, eu faço tal coisa, ou seja, eu sou muito merecedor do Senhor. Aí está o publicano orando, Senhor, eu sou um pobre pecador miserável, que eu careço da tua graça, eu careço das tuas misericórdias, eu não sou digno de me dirigir a palavra ao Senhor. E Jesus ele faz uma pergunta, quem alcançou a virtude? Quem alcançou o perdão? Quem alcançou a remissão? E ele complementa dizendo, foi o publicano. Irmãos, é totalmente isso. Totalmente isso. Irmãos, a medida que nós vivemos com Deus, para que, finalizando, essas obras que Jesus fez muito maiores, e não são somente as obras de cura, não são somente essas, mas é a obra salvífica. É a conduta que nós temos que ninguém vê. Às vezes num serviço, às vezes com um vizinho, às vezes dentro da nossa casa. Que ninguém vê, irmão. A nossa tratativa com o nosso cônjuge, por exemplo. Ninguém está vendo. Mas Deus está. Irmãos, é ali que mostra o caráter verdadeiro do cristão. Se você quer me conhecer de fato, chegue para a Juliana e fala, olha, Juliana, como que é de fato, Felipe? Ela tá, depois de Deus, ela é a pessoa que mais me conhece. Que é a pessoa que come o sal comigo todo dia, né? Que está comigo nos meus momentos bons e nos meus momentos ruins. Essa pessoa vai me conhecer muito melhor do que todos vocês. Todos vocês. É aquele que vive com a gente. Irmãos, se eu não for um bom marido, um bom pai, o que adianta eu ter um bom ministério, ser um bom obreiro? Tem um ditado que diz assim, nenhum fracasso de uma família é justificado por um sucesso ministerial. E é uma realidade, irmãos. Irmãos, é num lugar que ninguém está nos vendo. É aí que de fato vai entrar as obras maiores que o nosso Jesus fez. Irmão, Jesus ele não estava somente com a multidão. É interessante que quando Jesus ele queria fazer alguma coisa, já estou terminando. Por exemplo, o próprio Nicodemos, quando vai atrás de Jesus de noite para que ninguém visse, Jesus o recebe de noite, porque Jesus não está preocupado em fazer na frente das multidões. Pode vir, Nicodemos. É agora, vem cá, senta aqui comigo de noite, ninguém está nos vendo. Mas agora você vai aprender de fato o que é o reino. O reino não são esses milagres, Nicodemos, que você está vendo. O reino não são todas essas maravilhas que, acerca do poder, é atribuído às pessoas, são curadas, são transformadas. Mas o necessário é nascer de novo, Nicodemos. Jesus aplica essa teoria suma do reino de Deus, quando ninguém estava acompanhando Nicodemos. E Jesus, ele senta com Nicodemos e fala, Nicodemos, olha, necessário é nascer de novo. E Nicodemos fala, mas Jesus, como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e tal? Vou nascer de novo, é impossível. Nicodemos, não é isso que eu estou falando, é nascer da água e do Espírito. Irmãos, é totalmente o que nós estamos lendo aqui. O nascer da água e do Espírito, eu entendo que o nascer da água talvez simbolizava o batismo que João veio trazendo, que batizou Jesus. Olha, estou morrendo para o mundo, estou morrendo para mim mesmo, estou nascendo para Cristo. E o nascer do Espírito, irmãos, é quando o Espírito passa a morar em nós, e não somente isso. Ele começa a colocar em prática todas essas características do fruto dele, sabe? Isso é nascer do Espírito, irmãos.
Porque isso, irmão, não tem remédio que faz isso. Não é a farmácia, eu vou lá para comprar um remedinho que ele vai fazer com que eu tenha a bondade, benignidade, a mansidão. Não é. Não tem como comprar isso, irmãos. Isso é adquirido pela fé. Irmãos, isso é maravilhoso. E é totalmente o contraponto do que o mundo diz, né? O mundo diz em seus livros de autoajuda, né? E vou encerrar de fato agora. Nos seus livros de autoajuda, a maioria diz assim, né? Olha, se você, nos seus momentos mais difíceis, você vai ver que você é totalmente capaz, você vai buscar a força de você mesmo, e você vai ver que vai sair um leão gigante dentro de você e tal. E a Bíblia, ela traz um contraponto do mundo, ele fala, olha, não, você é somente pó, você não consegue nada se não for por mim. Porque o contraponto do mundo com Deus é viver uma realidade que nós não vivemos na vida secular. É a realidade que Jesus falou quando ele foi preso, falou, olha, o meu reino não é deste mundo. Eu não vou pegar em armas, sair batendo em todo mundo, guerreando, porque eu não vim trazer vida somente para essa terra. O meu reino é eterno. Eu não vim trazer a questão, a paz de Jerusalém, a paz de Israel, para vocês viverem uma vida maravilhosa em Israel. Não, o meu reino não é desse mundo, não. Vai chegar esse momento? Vai. Mas o meu reino é eterno. Irmãos, as obras maiores que está relatado lá em João 14 é justamente isso. É a gente trazer a realidade de um reino para uma sociedade, para um mundo que não tem essa realidade. E eu arrisco dizer para os irmãos, com toda uma ousadia, se os irmãos me permitem, que os milagres, as coisas que acontecem, sabe, curas e maravilhas, é apenas um bônus, sabe? É um bônus do que Jesus faz para mostrar. Mas a transformação, a redenção, irmãos, é o cerne da questão. Irmãos, que Deus nos ajude a continuar fazendo essas obras maiores que Ele fez. De um evangelho transformador. Um evangelho que traz a característica do fruto e que começa a nos mudar, sabe? De dentro para fora. De dentro para fora. É algo que ninguém vê, que ninguém percebe. Mas que está lá. Que está lá. E o Espírito Santo começa a nos conduzir. Aí começa a ir bem os nossos negócios, o nosso casamento, a nossa vida ministerial. O restante vai começar a vir tudo bem, irmãos. Porque é só uma consequência de um lado espiritual que a gente às vezes acaba perdendo, sabe? Que a gente leva tão a sério as questões materiais que nos sufoca às vezes. E o lado espiritual fica totalmente perdido. Que é o mais importante, que vai trazer equilíbrio em todo o resto. Em todo o restante. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Obrigado, viu? Foi um prazer estar com os irmãos de novo. Está faltando uma sala, né? Palmas para Jesus. Irmã Gilmara, por favor. Tá faltando só os pequenininhos, mas enquanto você vai apresentando aqui, eles vêm. Ah, não vão apresentar? Então tá bom. Paz do Senhor, igreja. Vou começar com a turma da irmã Rosângela. Hoje o textuário dele se encontra em Efésios 4:15 e o nosso irmão Mateus vai estar representando a turma. Sobe aqui. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Ele também ficou mais novo ontem, tá, igreja? Depois a gente vai estar orando por ele. Berianos. O nosso textuário se encontra em João, capítulo 20, versículo 30 e 31. A nossa representante é a nossa irmã Ivete. Em seguida, a palavra vai estar com o pastor Francisco. A paz, igreja. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo,
tenhais vida em seu nome. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus, que maravilha, né? Podemos aprender e as obras que Jesus fez, que deixou para a igreja dar continuidade, e assim nós estamos caminhando até a vinda do Senhor, né? Que Ele nos deu poder para curar, para expulsar demônio, para falar às pessoas da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, e assim salvando outras pessoas da perdição eterna. Graças a Deus, que porção maravilhosa recebemos nesta manhã. Que Deus abençoe cada um de vocês, nossos ouvintes, que o seu domingo seja repleto de bênção, de paz, depois desta ministração nesta manhã. E assim nós vamos encerrando, estaremos aqui às 18h30, e queremos lembrar também que ontem foi o aniversário do Mateus, né? Vem cá, Mateus, nós vamos orar por ele, né? Agradecer. Completou uma dúzia? Uma dúzia, hein? Vem cá, vamos orar por ele nessa oração final, em nome de Jesus, não é? Os irmãos fiquem em pé, vamos orar para que Deus abençoe ele, que ele continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esses momentos, Pai, que passamos aqui. Somos gratos, Pai, pela vida do Mateus, Pai, que o Senhor tem dado a ele mais um ano de vida, ou no dia de ontem, Pai, nós Te louvamos por ele estar aqui na Tua presença, Pai, aprendendo da Tua santa e gloriosa palavra. Abençoe ele, Pai querido, abençoe o seu lar, a sua mãe, os irmãos, toda a família, Pai, em nome de Jesus, e repreendo todo laço, Pai, que tenta o inimigo contra a vida dele. Declaramos a bênção, declaramos, ó Pai, a vitória, declaramos cura, declaramos libertação, e agradecemos, ó Pai, pela vida do Mateus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Estende suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor nosso Deus esteja sobre vós, sobre os vossos lares, vossos filhos, familiares, hoje, amanhã e para todos sempre. Crendo, nós confirmamos dizendo: amém. Se Deus é por nós, operando Deus, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deus abençoe, um bom domingo a todos, em nome de Jesus. Busque mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Cante para a